Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma gravação para ensinar vocês como vocês podem subir uma imagem ou algum outro arquivo que vocês tenham salvo no computador ou no celular de vocês. Esse vídeo é feito a partir do celular. Depois eu vou anexar um com as informações do computador para vocês verem a visualização, como ela fica um pouco diferente, mas o processo é o mesmo. Primeiro vocês vão acessar a disciplina e o exercício onde vocês precisam fazer isso. Eu vou dar o exemplo para vocês no fórum, mas ele vai funcionar em qualquer exercício que tenha essa mesma caixinha de HTML. Nesse fórum, quando você clica em responder, ele abre apenas uma caixinha simples. Para vocês poderem postar, por exemplo, uma imagem, vocês têm que clicar na opção avançado. Quando clica na opção avançado, abre a caixa completa de funções HTML. Com essa caixa, vocês conseguem modificar o tamanho da fonte, se vocês querem ela em itálico, que é quando ela fica deitadinha, em negrito, quando ela fica gordinha, dá para alterar a cor, o tamanho, e é onde dá para inserir, então, a imagem. O botão que vocês precisam para inserir a imagem é esse que eu vou clicar agora, que parece um quadrinho com uma montanha e um sol. Para vocês inserirem ela, vocês podem clicar nesse botão escrito navegar nos repositórios. Aqui vocês podem, então, ver várias opções como arquivos recentes, enviar um arquivo, utilizar uma URL, que é copiar o link de um site. Essa é uma opção muito boa quando você não sabe como salvar uma imagem, por exemplo, no seu celular ou no seu computador. Você copia a imagem dela, o link dela para o seu computador e aí você cola aqui. No celular é mais difícil de visualizar, eu vou mostrar isso depois no computador. Mas digamos que a gente vai fazer isso aqui eu vou usar essa opção de enviar um arquivo aqui do meu celular. Então, descendo um pouco aqui e escolher arquivo, eu posso usar câmera, filmador, um gravador de voz. Então eu gravaria, né, eu tiraria uma foto, por exemplo. Então, se vocês têm um trabalho que o professor pede para vocês escreverem no caderno e tem que tirar uma foto, você usa a câmera, tira uma foto e envia aqui. Mas eu já tenho uma imagem aqui, eu vou vir aqui nos meus arquivos. Normalmente o celular, ele abre nesses arquivos recentes, as últimas coisas que você fez. Se foi uma foto ou um arquivo que você baixou por último, ele vai estar aqui de uma forma mais fácil de vocês encontrarem. Então, essa é a dica que eu dou. Que quase todo celular, ele vai abrir para vocês as opções aqui no Recentes. Então, eu vou pegar essa imagem que eu escolhi. O Moodle, ele pergunta se você quer pôr um outro nome. Então, se você quiser, por exemplo, colocar o seu nome aqui, por exemplo, atividade Rebeca, se você quiser fazer isso, porque ali está salvo com o nome que não identifica você. Então, o professor, para ele não precisar renomear quando você entregar a atividade, você já pode deixar desse jeito, o seu autor, e clique em enviar este arquivo. Quando você clica em enviar este arquivo, ele automaticamente coloca aqui uma imagem grande, tá vendo? Porque é o tamanho da tela do celular, porque eu coloquei um print da tela aqui como imagem. E olha aqui o tamanho, 1080 por 2280. Essa é uma imagem, é um tamanho bem grande de imagem. Se você quer ter certeza que o seu professor, por exemplo, vai conseguir ler, não modifica o tamanho dessa imagem. É melhor que ela esteja grande, aí o professor consegue ler, do que correr o risco de você diminuir o tamanho dessa imagem e ele não conseguir ler. Agora, se é, por exemplo, uma imagem que você quer para ilustrar uma resposta sua, digamos que você esteja falando sobre vulcões e você quer pôr uma foto de um vulcãozinho ali para deixar a sua resposta melhor. Você pode diminuir ela, é só para vocês verem, assim, uma imagem de um tamanho médio, que ocupa bem o tamanho tanto de um celular como da tela do computador, ela vai ficar em torno aí de uns 250 pixels. Então, vocês vão digitar 250 e clica no outro quadradinho, ele automaticamente muda o tamanho da outra, desde que essa opção de tamanho automático esteja marcada, tá? E aí, vocês podem ver, ó, que aí ela já ocupa um tamanho menor aqui da tela. Aí, eu vou clicar em salvar imagem. Aí ele me deu essa resposta aqui, que as imagens precisam obrigatoriamente de uma descrição, exceto descrição estiver marcada como não necessário. Isso significa que quando você está fazendo uma postagem para alguém que, por exemplo, não consegue enxergar e usa um leitor de tela, precisaria ter uma descrição da imagem. Como é para você enviar para um professor ou para um colega, a descrição não é necessária.
Então, é só vocês clicarem nesse quadradinho de descrição não necessária e novamente clicar em salvar a imagem. O que aconteceu? Agora, lá na nossa caixinha de resposta, tá a imagem postada, tá vendo? Dentro da caixinha. Além da imagem, eu posso continuar escrevendo alguma coisa. Então, digamos que eu esteja escrevendo para o meu professor alguma complementação da atividade, dizendo, professor, eu tirei a foto porque eu não consegui fazer tal coisa, ou conforme sua solicitação, tal, eu consigo escrever. E a foto tá postada aqui, isso aqui no corpo dessa caixinha, certo? Em algumas atividades, vocês vão ter apenas essa opção, essa caixinha de resposta. Em outras, como é o caso aqui do fórum, você tem a opção de enviar o arquivo. Então, vendo? Aí o arquivo ele é um anexo que tem aqui, ó, você pode arrastar e soltar arquivos para adicioná-los. Como é que funciona isso? Você vem aqui nessa aqui, ele vai fazer essa mesma caixinha de arquivos, tá vendo? Do mesmo jeito que você tinha para a imagem, a opção de enviar um arquivo, utilizar uma URL, arquivos privados e assim por diante. Então, eu vou clicar em enviar um arquivo, vou escolher um arquivo que eu já tenho salvo aqui no meu computador, tá? Então, eu vou vir aqui nas opções de documentos para aparecer um arquivo em PDF, por exemplo, que eu já deixei salvo aqui para mim. Se eu quiser, eu posso modificar, colocar um outro nome, salvar como, em vez de ficar esse nome com várias letras, e clico em enviar este arquivo. Se você renomeia, aqui embaixo desse símbolo do PDF, aparece o nome novo que você deu. Isso, como eu falei para vocês, é interessante quando você quer que o professor tenha facilidade para encontrar o seu trabalho. Se não for o caso, você pode ter, então, como eu expliquei, você pode ter adicionado como uma imagem aqui no corpo, ou se foi um pedido do seu professor, você anexou desse jeito. E vocês estão vendo, sempre tem alguma regra para anexar um arquivo. Aqui no caso, põe, ó, tamanho máximo 2 megabytes, número máximo 9. Então, por exemplo, se você tirou 9 fotos do seu caderno para enviar para o professor, você consegue mandar por aqui. Então, vamos lá. Enviar um arquivo. Eu vou mostrar para vocês que daria para mandar também uma foto, se vocês quisessem. Então, não precisa ser só um PDF. Então, às vezes acontece isso. Como o professor, às vezes, está pedindo para vocês mandarem, por exemplo, uma lista de resposta de exercícios de matemática, vocês têm que mandar a resposta para eles. Se vocês estiverem com dificuldade de transformar em PDF, se vocês conseguirem tirar uma foto nítida, isso é muito importante, a foto tem que ser nítida. Aí vocês podem mandar aqui, só tem que ficar espertos pro tamanho, eu vou mostrar de novo para vocês, pro tamanho do arquivo não ultrapassar aqueles 2 mega que estava escrito. Como vocês veem isso? Estão vendo aqui, ó, onde tem o título, screenshot, tal, e tem lá, 16 de setembro, 509 KB. Aqui em cima, o primeiro texto, ó, vocês conseguem ver que ele tem 10,91 MB? Significa que ele é 10 megabytes, muito mais do que os 2 megas que o programa permite. Então, vocês têm que, no máximo, tomar cuidado com o tamanho do arquivo, tá? Então, esse aqui não tem problema, eu consigo mandar. Se eu quiser renomear, eu renomo, eu vou fazer o nome só para vocês verem, ó, Rebeca. Salvei aqui como Rebeca e vou enviar esse arquivo. Olha lá, tá vendo? Ele não tem aquele nome esquisito, mas ele mandou Rebeca e .jpg é a extensão de imagem. Então, você pode enviar vários tipos de arquivo aqui, não apenas PDFs. Então, isso aqui dá uma liberdade muito boa para vocês quando o que o professor está pedindo é, por exemplo, como eu expliquei, a foto da resolução de exercícios. A única coisa que eu falo para vocês tomarem muito cuidado é com a qualidade dessas fotos, porque o professor tem que ser capaz de enxergar o exercício de vocês. Aí não interessa se vocês fizeram um PDF, se vocês tiraram simplesmente uma foto e mandaram. Então, vocês têm que tomar cuidado para enviar fotos ou PDF ou qualquer tipo de arquivo, desde que ele seja da letra de vocês, do caderno de vocês, com uma resolução, com uma imagem legível pelos professores de vocês, certo? Vocês tendo, então, ou postado assim no corpo da mensagem, ou quando é um exercício que vocês podem anexar um arquivo, são essas duas opções que vocês têm. Terminando, vocês clicam em enviar mensagem e aquilo vai ter sido postado.
Então, como é que aparece depois que você posta, se fosse um fórum, por exemplo? Tudo que é imagem aparece no corpo da mensagem. Então, a imagem que eu escrevi a primeira vez, ela estava ali, a imagem que eu anexei também aparece no corpo, estão vendo? Mesmo ela tendo sido colocada como um anexo. O que aparece depois, sem você conseguir visualizar só o link dela, é o PDF, porque quando você clicar nesse PDF, vai abrir o arquivo. Ele é um arquivo que abre separadamente numa outra janelinha. Então, assim, se vocês, por exemplo, tiverem errado, vocês têm duas opções. Ah, mandei o arquivo errado, mandei a foto errada. Vocês podem editar, no botão editar, e aí vocês substituem o arquivo que mandaram errado, ou se vocês perceberam que postaram tudo errado, vocês podem excluir. Editar, ele volta lá para a janelinha, vocês podem trocar os arquivos, ele volta exatamente para o mesmo lugar, aí você só salva as mudanças. Agora, se você viu que está totalmente errado, que não era isso que você queria, aí você exclui, confirma, e aí não tá lá mais aquela mensagem que tinha antes, tá certo? Se eu puder ajudar com alguma outra coisa, se alguma coisa não ficou clara, coloquem aí nos comentários ou escrevam diretamente para mim. Obrigada!